Graça e paz, boa noite, que a presença de Jesus esteja aquecendo o seu coração nesta tarde fria. São Paulo está fazendo muito frio, acho que deve estar uns 14 graus aqui em São Paulo, né? E a presença de Jesus é sempre um elemento que aquece o nosso coração, que nos traz paz e também nos traz alegria. Que hoje o Senhor esteja conosco, manifestando a sua presença nesse momento que a gente nos reúne para cultuar o seu nome. Nos entristecemos quando a notícia que nós recebemos é que são 500 mil mortos no Brasil. Muita gente. É um número absurdo, né? Quando a gente pensa em números absolutos e qualquer que seja a modalidade que a gente possa escolher, esse volume de pessoas, esse número gigantesco de pessoas mortas, o que nos faz nos empenhar em oração pelas famílias enlutadas, pelas famílias, tanta tragédia que vem acompanhada desses números, né? E nós, como Igreja de Jesus, nós temos o compromisso de intercessão, de oração, de nos posicionar no sentido de ajudar de alguma maneira, para que esse cenário tão complicado, tão difícil, ele cesse, né? Seja ele pela nossa intercessão, seja ele por ações, nós temos posição a tomar. E a gente pede para que Deus esteja nos inspirando. E falar naquilo que Deus nos está inspirando, mais tarde o Elcio vai falar um pouquinho sobre o drive-thru que vai ter sábado. Então, sábado que vem você já fica aí a postos, durante a semana, você já se programe para trazer sua contribuição, seja sua oferta, seja ou sua oferta e mais, né? Os seus donativos, aquilo que você pode abençoar as pessoas que estão sofrendo, sobretudo nesse inverno, né? Tanta gente passando necessidade, tanta gente nas portas dos supermercados. A gente se depara a todo instante com pessoas precisando de auxílio, de ajuda, uma vez que a gente está passando por um período muito crítico, seja ele financeiro, econômico do Brasil, e pela própria pandemia, né? Tantos negócios fechados, tanta gente desempregada. Por tudo isso, o nosso posicionamento deve ser de amor, de graça, de misericórdia, assim como fomos alcançados por Jesus, o nosso Senhor. Assim como nós que não tínhamos nada, fomos alcançados por Jesus, nos abraçou e nos deu tudo que nós temos. A gente costuma agradecer ao Senhor com aquela canção dizendo, né? Foi Jesus, meu amigo, que fez tudo ao nos dar a salvação. A gente tem amigos, a gente tem comunidade, a gente tem saúde, a gente tem força, a gente tem dons, a gente tem habilidades, e isso vem do Senhor, o nosso Pai. E por isso nós queremos, assim como Ele, que se doou em favor do mundo, nós também queremos ser parte dele em doação ao mundo. Amém? Vamos orar. Eu te convido a orar comigo, se você quiser. Baixe sua cabeça. Vamos entregar esse momento na mão de Deus. Deus, nosso Pai, nós te bendizemos, te glorificamos por estarmos juntos como uma comunidade, Senhor. É um milagre, Jesus. É um milagre haver unidade de pensamento. É só pelo teu Espírito que isso acontece. Senhor Deus, é um milagre estarmos uns ao lado dos outros, ó Deus. Senhor Deus, comungando do mesmo pensamento, convergindo para os mesmos objetivos. Isso é um movimento do Senhor em nossos corações. E que esse milagre da conversão, Senhor Deus, se multiplique. Senhor, permaneça convertendo os nossos corações uns aos outros, mas
sobretudo, convertendo os nossos corações a Jesus, o nosso Senhor. E que as nossas ações também se converjam, ó Deus, às ações de Jesus. Senhor Deus, que sejamos a tua voz nesse mundo, que sejamos os teus braços nesse mundo, os teus olhos, que sejamos Jesus neste mundo. Senhor, nós só o faremos se formos cheios do Espírito Santo. Por isso clamamos, vem Espírito Santo sobre nós, derrama sobre nós a tua graça, derrama sobre nós a tua unção, para que onde nós estivermos, esteja ali também a tua presença. Senhor, suplicamos pelo nosso momento de culto, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, através da mensagem, através das orações, intercessões e também dos nossos louvores. Nós suplicamos e clamamos pela manifestação da tua presença em cada lar, em cada irmão, ó Deus, que abriu e se entrega para esse momento de adoração. Que todos sejamos alcançados pela tua misericórdia e graça. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Te bendizer, aqui nos reunimos, louvar e proclamar o quanto és fiel a nós, te damos glória, te damos honra. Te damos todo o nosso ser, os nossos corações são teus, te damos glória, te damos honra, te damos todo o nosso ser, os nossos corações são teus. Te buscar, aqui nos reunimos, tua graça proclamar, contar as tuas bênçãos, te damos glória, te damos honra. Te damos todo o nosso ser, os nossos corações são teus, te damos glória, te damos honra, te damos todo o nosso ser, os nossos corações são teus. Nós aqui só viemos te louvar e o teu nome engrandecer, pois tu és digno de louvor. Nossa vida inteira
nossos corações são teus, te damos glória, te damos honra, te damos todo o nosso ser, os nossos corações são teus, Senhor. Pelo teu amor, cansado pela transgressão, pedindo socorro, vem aqui agora, suplicando pela tua voz. Nos fala através do teu Espírito, promove a cura pelo teu louvor. Que coisa tão linda ver aqui agora um pedaço do teu reino. Pelo teu amor, cansado pela transgressão, pedindo socorro, vem aqui agora, suplicando pela tua voz. Nos fala através do teu Espírito, promove a cura pelo teu louvor. Que coisa tão linda ver aqui agora um pedaço do teu reino. Que coisa tão linda ver aqui
Ontem nós tivemos um encontro dos jovens lá na comunidade. Foi um encontro que o pessoal se reuniu para participar de uma sessão pipoca, né? Que, na verdade, tem como um objetivo agregar novamente a nossa moçada que se ressente desse envolvimento pessoal e que tem sido um período de alívio, né? De bênção, de graça, de coisa, um período bacana, né? Aos poucos a gente vai se encontrando novamente. Ontem foi um período que os jovens estiveram reunidos. E no próximo sábado nós vamos ter o drive-thru, ou seja, a gente está dizendo o seguinte, irmãos, a comunidade está em atividade. Eu queria até chamar o Elcio para falar-nos um pouco mais a respeito dessa atividade de sábado que vem. Bom, irmãos, é um prazer que a gente tenha essa oportunidade. Estamos ouvindo várias falas de irmãos interessados em colaborar, compartilhar. Isso alegra e motiva a gente, né? Então, nós estamos com uma expectativa boa, nós estamos acreditando que vamos, de fato, conseguir colaborar com essas pessoas que vivem sob essas necessidades, né, desses donativos que nós estamos nos propondo, e também de doações em dinheiro, né, que vocês se lembram que nós podemos doar tanto alimentos, roupas, cobertores, agasalhos, produtos de higiene, e podemos doar cestas básicas compradas e podemos doar o dinheiro para que as cestas básicas sejam compradas, né? A cesta básica que a gente compra, ela tem um custo médio de R$80. Então, é só uma ordem de referência para você se organizar. Ah, eu quero dar uma, quero dar mais. Então, é um multiplicador, né? Então, podendo, faça isso. Com certeza, muitas pessoas serão alcançadas, vão ter esse abraço da comunidade. É a comunidade fazendo o papel de acolher. É a comunidade abraçando. É a comunidade compartilhando aquilo que Deus tem nos dado. E, além de nada nos estar faltando, nós estamos compartilhando até o que tem nos sobrado, o que está nos abastando, o que nos está superando a nossa necessidade. Então, irmãos, tenho certeza, todos conseguem, de alguma forma, enviar o seu abraço, enviar o seu donativo, enviar a sua contribuição. A nossa expectativa, então, no sábado que vem, das 9 horas da manhã até as 11 da manhã, a gente pretende receber dos irmãos. Vocês chegam com o carro ali na porta, a gente já recolhe, já coloca lá dentro, já organiza, então não precisa se preocupar. Claro, né, a gente vai estar de máscara, a gente vai estar com todos os cuidados, porque, acima de tudo, esses protocolos de segurança, a gente está bem atentos, tá? Então, não deixe de participar, se organiza, verifica os seu guarda-roupas, verifica os edredons, os cobertores que estão sobrando. Irmãos, o guarda-roupa não precisa de calor, quem precisa são as pessoas. Tá bom? Então, no próximo sábado, esperamos vocês todos lá. E eu vou aproveitar agora no fim dessa fala aqui e já vou anunciar, eu vou pedir para as meninas compartilharem conosco um projeto em que elas trabalharam também, que faz parte do nosso abraço. Então, vamos ouvir. Oi, gente. Boa tarde para todo mundo.
A gente está também com um projeto de levar as meninas do Peregrino itens de higiene feminina, itens de higiene básicas, e a gente está com um plano de fazer, ter uma conversa com elas também e tudo mais. Então, a gente está pedindo as doações desses itens, shampoo, condicionador, creme de corpo, até absorvente a gente vai levar para elas também. Então, a quem puder ajudar a gente, estamos aí. Aí a gente tem plano de levar, tá bom? Obrigada. Bom, contribuir com Jesus para esse tempo é também orar, é também interceder. Esse é o período da intercessão. Irmãos, graça e paz. Eu queria lembrar que quando a gente fala lá do nosso espaço na Angelina, a gente tem entendido que Deus também tem usado esse tempo para nos treinar, para impactar a nossa mentalidade, na verdade, transformar a nossa mente, nos dando a mente de Cristo. E a gente olha para cada evento, ainda que pontual, como o Hamilton falou, gradual, e a gente se vê preparando também aquele lugar para que Deus possa usar para abençoar pessoas, né? Então, quando a gente projeta também a conta da comunidade, para você lembrar que esse compromisso que nós temos lá de estar preparando, parece que não, mas assim, a gente se preocupa com as crianças, então a gente precisa colocar a rede para as crianças ficarem protegidas ali na janela, não só os nossos filhos, mas as crianças que nós sonhamos que cheguem à comunidade. Ah, mas a gente não precisa de um prédio para as crianças chegarem. Tudo faz parte da vida, irmãos. Seria muito bom a gente ter no coração o alvo de que os recursos que entrarem, que a gente gastar ali para manutenção e cuidado do espaço,
que a gente, de alguma maneira, por graça e misericórdia, que Deus multiplicasse, duplicasse, para que a gente pegasse essa outra parte e investisse totalmente, diretamente nas pessoas. É um espaço que a gente tem o desejo de abençoar os vizinhos, de abençoar com multi-ações, multi-trabalhos, tantas coisas que Deus possa fazer através de nós. Na verdade, assim, ansiamos pelo projeto de Deus para as nossas vidas e para aquele lugar. E então nós vamos preparando aos poucos, dentro das nossas limitações, priorizando sempre as pessoas em relação aos objetos e às coisas, mas é importante o seu compromisso, é importante a sua voluntariedade, é importante o seu coração de amor ligado a esse projeto. Então, você ore pela comunidade, você ore para que Deus faça vontade, para que você faça parte disso, né? Porque todos têm esse lugar. Deus quer usar todos para manifestar a sua graça. Deus quer usar todos para multiplicar a salvação. Então, entenda que estar ali, cada gesto seu, cada cuidado de cada um, a atitude voluntária, preparando, arrumando, limpando, cuidando, ofertando, tudo isso faz parte do reino de Deus, tudo isso tem espiritualidade, tudo isso tem relacionamento com o Senhor. Então, não esqueça, não trate a questão das ofertas como um mero acaso ou como qualquer coisa. Trate como sua participação nesta área, que normalmente é uma área delicada para a humanidade, que é quando a gente fala de finanças, né? Até talvez seja uma das últimas áreas que às vezes a gente resiste em deixar à disposição de Deus para que ele fale: doe, oferte, socorra pessoas, abençoe a comunidade, faça isso. Então, tá aí os números, e eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus porque os irmãos têm sido compromissados, os irmãos têm sido dedicados, e que o Senhor Jesus realmente possa encher os celeiros da sua casa, para que você tenha cada vez mais a oportunidade de compartilhar. Lembra daquela história que nós falamos do jardim? Produzir, desfrutar e compartilhar. E que a comunidade ali seja um espaço desse, para a gente produzir muito no reino, desfrutar de momentos de comunhão, né? Ai, que saudade de ter todos ali. Se Deus quiser, aos poucos vai chegando, com cuidado, com prudência, logo, logo, em nome de Jesus, e ao mesmo tempo que a gente possa compartilhar com todos que ali chegarem. Amém? Deus abençoe. Queridos, eu queria dividir com vocês uma experiência positiva e uma de vergonha e constrangimento, porque eu não sei você, mas eu vivo passando vergonha diante de Deus. É uma alegria. Ainda bem que passar vergonha com Deus é sempre oportunidade de aprendizado. E sempre é uma chance de nós nos colocarmos nos nossos devidos lugares. E essa experiência e esse constrangimento tem a ver com uma coisa que norteia as nossas vidas, que é a questão dos modelos e das referências. Os seres humanos, eles caminham por modelos e referências. Não adianta. Mesmo que a gente não fale, nós sempre olhamos para algo, para alguém, para alguma direção. E quando não olhamos externamente, nós olhamos internamente. Nós nos deixamos dirigir, ou somos dirigidos, ou nos movemos por referências e modelos. E como cristãos, a gente às vezes esquece um pouco de lembrar quem é o nosso modelo maior, quem é a nossa referência maior. Ou então nós tratamos o nosso modelo e a nossa referência apenas como uma experiência ou escatológica, ou uma experiência intelectual, ou apenas uma experiência emocional ou histórica. E eu queria hoje convidar você a algo que eu penso ser essencial na vida de todos nós, que é uma experiência de revelação. Porque a fé histórica, ela é uma fé que
ela pode estar baseada no que você e eu conhecemos das Escrituras. Mas o que transforma a nossa vida mesmo, e o que converteu o seu coração e o meu, eu não tenho nenhuma dúvida, se assim você se enxerga convertido, que foi uma experiência de revelação. Você viu a Cristo, né? Se não foi com os olhos, foram pelo menos com os olhos do coração. De alguma maneira você enxergou Jesus. Ou porque alguém pregou para você, ou porque você leu um texto e aquele texto saltou e encheu você, preencheu. Ou se você teve uma experiência de luta e aquilo transformou você, não importa. Houve, de alguma maneira, uma revelação. E eu temo que, às vezes, a gente corra o risco de trocar essa experiência de revelação ou de diminuir a sua prioridade por tantas outras experiências, que também são importantes, mas a revelação é fundamental para a compreensão das Escrituras e para compreender o que acontece conosco também. Bom, dito isso, eu queria que a gente olhasse para o texto de Filipenses 2, porque eu estou falando da experiência, aquela coisa que está na moda, né? Você precisa ter uma experiência. Quer dizer, isso já é alvo da vida cristã há muito tempo, que é Filipenses 2. Eu normalmente falo mais tematicamente, né? Mas eu vou tentar, pela obra, graça e misericórdia de Deus e do Espírito Santo, compartilhar essa experiência a partir da palavra com vocês. E eu queria que a gente lesse aí, a partir do versículo 5, pode subir um pouquinho, queridos? Dá uma olhada aí no texto, agora você tem a chance de olhar, né? Se você quer ter experiências com Deus, também lembre que é necessário que você queira, né? Mas Deus pode ter uma experiência comigo mesmo sem eu querer. É verdade, ele pode, ele é Deus e tudo mais, ele pode decidir encontrar com você, falar com você. Mas assim, a partir do momento que você teve uma resposta para a sua crise existencial de Deus existe, ele não vive longe lá no céu sem se importar comigo, eu gostaria que você tivesse a dignidade, a reverência de se importar com o Senhor. Então, gaste tempo com a palavra, se você quer viver, e não pelo que eu vou falar aqui, mas pela possibilidade do Espírito Santo te dar uma experiência de revelação, né? E é interessante esse texto, é um texto amado de muitos irmãos, eu sei que a maior parte de nós morremos de paixão e de amor por alguns textos bíblicos. Esse é um dos textos que calam forte no nosso coração. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo. Pode abaixar um pouquinho. Tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu até a morte, morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Por favor, volta só um pouquinho no versículo 7. A expressão no versículo 5 é a expressão esvaziamento, né? E ele se esvaziou. E a tal da experiência que eu queria, com muito temor diante de Deus e muito temor diante dos irmãos, é a expressão se esvaziou. Porque ela há uns 20 dias atrás, essa expressão ela ficou batendo no meu coração, porque, nossa, você gosta tanto desse texto, que texto lindo, maravilhoso e tal. E aí, naqueles momentos mínimos de alguma sensibilidade com o Espírito, veio a pergunta que mas você, algum momento, parou para tentar entender o que é o esvaziamento de Cristo? Que experiência é essa que Cristo teve? E eu não sei você, a minha resposta foi óbvia. Eu nunca parei para pensar com detalhes o que é esse esvaziamento. Porque a gente fala, não, o texto já diz, ele veio
entrou nesse ambiente de pecadores e tudo mais, veio aqui porque nos ama, veio aqui para cumprir a palavra, veio aqui para nos salvar. Mas o que é Jesus se esvaziar? Thomas, que pergunta, o que isso tem a ver com nossa segunda-feira? Tem tudo a ver com a nossa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Porque o esvaziamento de Jesus é um modelo e uma referência para nós em termos de revelação de vida. De vida. E nós, de alguma maneira, deveríamos fazer essa pergunta. Ainda que o Espírito Santo possa revelar a cada um de vocês o que é esse esvaziamento. Do que é que Jesus abriu mão? O que é que Jesus renunciou? O que ele deu prioridade? O que ele abriu mão de ter o protagonismo? Porque isso fala de mim e de você, que muitas vezes temos dificuldade de renunciar, temos dificuldade de ter prioridades e temos dificuldade de abrir mão de determinadas situações de protagonismo. E eu fiquei pensando em Jesus e eu queria que você pensasse, não fique esperando eu pensar só por você, porque o Espírito Santo quer falar com você, lembra? É uma questão de você ter prioridades. E aí o texto fala que ele se esvaziou da sua glória, e eu fiquei com algumas respostas soltas. Jesus era alguém que não era vulnerável, e ele passou a ser alguém vulnerável, esvaziar-se daquela plena divindade, no sentido de vestir a carne humana, era incorporar uma vulnerabilidade. Jesus incorporou uma vulnerabilidade, portanto, ele era vulnerável. Jesus incorporou uma mortalidade, tanto é assim que ele passou pela morte. Então, assim, que loucura, porque nós vamos passar pela morte para viver a imortalidade com a eternidade. Mas Jesus, plena eternidade, plena imortalidade, se vestiu de mortalidade. Abrir mão disso é algo fora da nossa compreensão pequena, né? Um negócio. Ele abriu mão da honra perfeita, e ele se colocou num ambiente de desonra, aonde ele inclusive tem aquele lamento de vir fazendo milagres em todos os lugares, em todas as terras, curando pessoas, libertando pessoas possessas, fazendo coisas impressionantes, multiplicando pães e alimentando multidões, ensinando, e as pessoas ficando pasmas diante dele, e quando ele chega na terra dele, ele é desonrado. Aí ele abriu mão, ele se esvaziou dessa honra perfeita para ser desonrado, ou para estar num ambiente exposto à desonra. Foi desonrado. Ele foi colocado numa condição de ser envolvido por uma honra falsa dos demônios, a bajulação dos demônios e a bajulação dos homens. Ele foi envolvido pela degeneração física que dá cabo da questão da mortalidade, que leva a cabo a questão da mortalidade. Para nós que nascemos com essa experiência, ela nos é uma experiência natural nesse ambiente de peregrinação e caído. Por isso que eu acho interessante quando Jó, entre aspas, na linguagem de hoje, pergunta para Deus se ele sabia o que era ser humano para poder compreender a dor dele. E a resposta é Jesus. A humanidade de Jesus. Então, a degeneração, o corpo que entrava no seu processo de desenvolvimento e degeneração. Ele se esvaziou daquele lugar
onde ele tinha a companhia perfeita do Pai e do Espírito, em um ambiente indescritível, porque nós nem sabemos, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Então, mesmo aquelas pessoas que tiveram as experiências espirituais mais profundas, de ver coisas incríveis, elas não sabem nem um pouquinho o que é que Deus de fato tem. A gente que já fica de queixo caído com ambientes paradisíacos da criação, quando a gente tem a chance de estar lá um pouquinho, imagina o que é. Não dá, não vou nem tentar para não cometer um pecado da mediocridade aqui. Dessa companhia perfeita do Pai, para uma companhia onde ele, na cruz, experimentou a sensação de abandono. Se esvaziou da sensação, da realidade da plena companhia, para passar pela experiência de solidão, profunda solidão, antes a ponto de gerar sangue no seu sofrimento no Getsemane, até o abandono, aspas, pontual, na cruz do Calvário, para que se cumprisse a salvação. Esvaziando, esvaziamento, esvaziar. Jesus se esvaziou das suas razões e das suas lógicas para poder caminhar entre nós aqui, sem usar o seu poder de uma forma a não cumprir aquilo que ele precisava cumprir. Eu estou dizendo sim, e acho que você concorda, que Jesus, ele se esvaziou até dos seus plenos direitos. Ele tinha o direito de acabar com todo mundo, ele tinha o direito de destruir a partir da cruz todos ali, ele tinha o direito. Ele tinha todo o direito. E às vezes eu e você nos achamos tão cheios de direitos, tão cheios de razões, tão cheios de sapiência, né? Tão cheios de... Então, olha para o esvaziamento de Jesus, aprende com ele alguma coisa, vamos aprender. Porque quando eu fui me deparando com cada uma dessas dimensões de esvaziamento, eu fui ficando envergonhado. Pensando o quanto eu abro mão de pouca coisa, o quanto eu sou cheio de tanta coisa. Porque a gente só lê o texto rapidamente, esvaziou-se. Mas do quê? Do quê? E isso tem a ver, muitas vezes, não compreender isso tem a ver demais com, às vezes, a nossa experiência espiritual de vida cristã. Às vezes bem mediana, bem religiosa, bem cumpridora de um roteiro, por não compreender esse esvaziamento. No versículo 6, quando ele se esvazia da pretensão de outro papel, coisa que Lúcifer não conseguiu se esvaziar. Ele se esvaziou porque ele assume esse lugar do papel do Salvador, daquele que morreria na cruz. Se esvaziou da prioridade de senhorio e se preencheu com a prioridade de ser servo. Ele se esvaziou da prioridade de senhorio e se encheu da prioridade de ser servo. Pense dentro de você, se você está disposto a abrir mão dessa coisa que o mundo investe na sua e na minha cabeça, de senhorio,
para você se encher da prioridade de ser servo, sem ficar resmungando, lamentando. Ou melhor, murmurando. Lamentando é uma outra expressão. Se esvaziou, ou melhor, adicionou à esfera da humanidade a sua pura figura divina. Já estou chegando aqui ao fim, porque eu sou limitado para compreender esse esvaziamento, mas eu espero que o Espírito te revele muito mais coisas sobre o esvaziamento de Jesus. Porque ele se esvaziou de orgulho, de autossatisfação. Coisa difícil. Abrir mão da autossatisfação, do autodesejo. Difícil demais. Difícil demais. E ele se esvaziou desse orgulho. E às vezes a gente vê em nós ou fora de nós tanto orgulho para fazer determinadas tarefas. Aceitou a humilhação e tudo para cumprir a missão. Se esvaziou dos seus direitos e de usar o seu poder em qualquer coisa que contrariasse a vontade do Pai. Versículo 8. Ele simplesmente, para cumprir a vontade do Pai, ele não levou em conta os seus próprios interesses carnais, humanos. Até aí, gente, a gente está olhando para Jesus e pensando em tudo que ele, de alguma maneira, abriu mão. E talvez você fale, mas porque tudo isso ia ser restituído um dia. Mas a palavra de Deus também fala que nós, de alguma maneira, vamos ser, entre aspas, restituídos. Com tudo isso, Deus Pai lhe restituiu, concedendo de volta o que lhe era devido. Na experiência do esvaziar, ela é tão real que quando Jesus passa pela tentação do deserto, olha como as coisas se conectam. Está na degeneração humana, meu filho? Está passando fome? Faz as pedras virarem pão. Está experimentando esse negócio aí humano? Essa coisa doída. Eu não sei quantos de vocês essa semana viram uma senhora de 54 anos que parecia que tinha 80. Por conta de subnutrição lá no Nordeste. Com vergonha, porque tinha alimento uma vez por dia, e um alimento muito pouco, muito pobre de nutrição, e ela com vergonha ainda do repórter, que a gente ainda fica revoltado, às vezes porque não descobre, você vai atrás nas redes, descobrir quem é a mulher, onde estava, será que a gente pode fazer alguma coisa? Essas redes de TV, eu espero que façam alguma coisa, porque às vezes eles não mostram nem o endereço. Se bobear, fala assim, porque nós não podemos expor, mas aí você não... É uma luta para você conseguir ajudar, porque você tem que escrever para a redação, dizer que você quer ajudar, descobrir quem é o repórter que fez, perguntar se tem como. Tudo para fazer chegar um prato de comida na mão, na mesa de uma pessoa que está passando fome, comendo uma vez por dia. Tamanha miséria é a fome do ser humano. E Jesus se expôs a isso. Aí você fala, mas ali foi uma escolha. Sim, é verdade, mas ele experimentou essa sensação, a tal ponto de ser tentado nela. O seu esvaziamento de glória chegou a tal ponto que foi oferecido da parte de Satanás, eu te darei. Te darei. Ele experimenta uma limitação necessária ou adequação de experiência de poder submissa à missão, a ponto de Satanás tentá-lo dizendo, escuta, pula daí, coleguinha. Vamos ver esse negócio funcionar. Vamos ver suas manifestações de poder, porque, afinal de contas, é só dar ordens. Será dado ordens a teu respeito e os anjos vão te amparar.
Se esvaziar daquele lugar, se submeter a tudo isso, é abrir mão de muita coisa, irmãos. E mesmo, aí você fala, mas Jesus tinha consciência de quem ele era e de que voltaria ao Pai, ao seu lugar. Nós temos, entre aspas, convicção e consciência de quem somos e de que vamos para o Pai, que estaremos com ele, mas nós sofremos na nossa carne dores profundas. A gente chora, as mulheres até gostam de brincar com nós homens, que acham que nós somos muito moles, a gente chora, a gente reclama, a gente fica fraquinho, a gente mesmo com essas promessas, que para nós são mais do que promessas, são convicções, são garantias, não por nosso mérito, mas por causa do que Cristo conquistou na cruz. E às vezes uma noite de sono mal dormida já nos tira o humor de uma forma definitiva para um dia. Já nos enche de razões para nem dar bom dia direito, para esquecer o mínimo protocolo de educação. Porque Jesus se esvazia e nós nos enchemos. Além de tentado por Satanás, bajulado por homens. Convidado a se encher de um tapa-buraco, já que perdeu tanta coisa, aceita essa migalha aí da bajulação humana. Já que a glória não é algo mais pleno, e nem o ambiente de glória é pleno, aceita aí, meu coleguinha. Aceita aí o que estamos te oferecendo. Doideira! Aquela mão que exalta e a mão que mata também, porque a gente vê ele curando, multiplicando, e daqui a pouco tem gente gritando, crucifica. Ué, que caos! Abrir mão de um ambiente equilibrado, perfeitamente, algo, meu Deus, inalcançável para a gente aqui, para as nossas categorias mentais, para vir e estar nesse lugar caótico. Caótico! Onde é mais fácil falar mal do que falar bem. Onde criancinhas com cara de anjo colocam o pé na frente da outra, falam coisas feias. Jesus saiu de algum lugar que nós nem sabemos e se esvaziou. Por um amor também que a gente não entende e não consegue devolver. E ele nem espera que a gente devolva na mesma medida, porque sabe que não podemos. Mas talvez ele espere minimamente que a gente possa aprender com ele um modelo perfeito de esvaziamento e a gente, pelo menos um pouquinho, aprender a se esvaziar. Se esvaziar porque somos figuras cheias de direito. Bom, agora eu vou precisar me encher do espírito, porque minhas anotações também se esvaziaram, sumiram daqui, eu apaguei. Ô, Senhor! Ah, meu Deus do céu! Verdade, irmãos. Tinha escrito tanta coisa. Que seja parte da mensagem. Porque agora é a parte que eu ia falar de nós. Acho que talvez não precise anotar mesmo. Ai, como nós temos dificuldade de nos esvaziar de nós mesmos. Nós somos figuras cheias de direitos, figuras cheias de razões, figuras cheias de convicções. E aí nós não nos esvaziamos. E quando nós não nos esvaziamos da ideia de vingança, nós não buscamos o perdão, nem o arrependimento. Porque para perdoar, eu preciso me esvaziar do, aspas, meu direito de
até mesmo tratar a coisa no olho por olho, dente por dente. Como é difícil a gente se esvaziar. Como é difícil a gente se esvaziar da nossa autossatisfação para satisfazer o outro. É muito difícil. É muito difícil. E eu sei que os irmãos nós já temos duas categorias de pensamento que eu acho que elas são perfeitamente razoáveis, que é uma simplesmente assim, é por isso que é Deus que faz isso em nós, é verdade. Mas também é aquela outra categoria que pensa assim, mas a gente precisa se dispor para que Deus faça isso em nós, é verdade. E às vezes a gente não consegue nem ver que existem duas maneiras de olhar os dois lados que se completam, porque nós não nos esvaziamos do absolutismo da nossa única maneira de ver. Como é difícil nos esvaziarmos das nossas prioridades para priorizar o outro. A gente vai até a página 2. Quando o Espírito age e empurra, a gente vai até a 3 e a 4. Nós precisamos, irmãos, olhar para Cristo e nos esvaziar. E agora eu vou contar para vocês a vergonha, pelo menos disso eu lembro. Falei, bom, Senhor, então, ok, entendi um pouco do que o Senhor abriu mão, sei que tem muito mais que eu não consegui, mas eu oro para que o teu Espírito me mostre, para que eu possa aprender com o Senhor, não para que eu possa saber por saber, mas para que eu possa aprender com o Senhor. Então, Senhor, eu quero me esvaziar. É isso, vou começar a me esvaziar. Muito bem. Aí você lembra daquelas experiências orientais ou de filosofia, de vamos esvaziar um pouco essa mente, esse ruído todo, esse barulho e tal. E eu fui orar. E eu não consegui orar 2 minutos sem que a minha cabeça ficasse cheia. O esvaziamento não durou quase nada, porque os ruídos, os barulhos, as preocupações, as lembranças, as coisas invadiram a minha mente. A agenda invadiu a minha mente. E eu falei, então, o que está acontecendo, Senhor? De fato, eu quero me esvaziar, mas eu não consigo me esvaziar. A minha parte é desejar, é buscar. Mas o conseguir é quando o Senhor pega esse querer e esse buscar e Ele faz. E eu percebi que o esvaziar não era esvaziar o copo de água, mas era o copo de água ser invadido por um outro líquido que você pode imaginar na sua mente, a ponto de preencher e mudar a cor. A experiência de esvaziamento nada mais é do que a experiência de se encher de Deus. Por isso, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Toda experiência de esvaziamento, ela é muito mais uma experiência de preenchimento de Deus. Porque enquanto eu estava no meu esforço mental, tentando me esvaziar, minha mente era invadida por pensamentos, por pecados, por um monte de coisa. Mas quando eu comecei a louvar, quando eu, por alguma razão, percebi que o importante era estar cheio de Deus, das coisas de Deus, da companhia de Deus, aquela música valiosa do PG, que fala das manhãs, que sejas meu universo.
Aquela letra é espetacular. Porque se Jesus não for o meu universo, eu serei o meu caos. Você será o seu caos. Então eu preciso ser preenchido por esse universo que é Cristo, para que o caos não tenha prioridade nem lugar, ou apareça muito raramente. Então, se esvaziar, no caso de Deus, no caso de Jesus, é um movimento. No nosso caso, se esvaziar é se encher de Deus. Ah, como é que a gente faz isso, pelo amor de Deus? Depende do que Jesus representa para você. Porque se ele é, não só de boca, mas de prática, o principal relacionamento que eu e você temos, é buscar essa companhia. E me desculpe, irmãos, eu não tenho outra maneira de tentar ver isso de uma forma mais materializada do que muitas vezes as nossas relações, que eu entendo que tem muito de imagem e semelhança com Deus, as nossas relações humanas. Quando você gosta de uma pessoa, você faz o quê? Você quer ficar perto, você quer gastar tempo, você quer conhecer melhor a pessoa. Você canta, porque você está alegre. De boas palavras. Seu coração, sua mente se enchem. É assim. Alguém fala até, está amando. Está apaixonado. E aí, a gente quer estar perto. O quanto nós amamos o Senhor. Para querermos mais a sua companhia do que outras coisas. Porque é o que pode nos preencher para que aí haja um esvaziar. Experiência com as pessoas, elas nos impactam, gente. Sabe, conhecer pessoas, ler histórias, como o filme de ontem que nós assistimos, uma história real. Quem puder, quem não viu ainda, assista, que é o Eu Só Posso Imaginar, um filme que está aí disponível. Uma história real. Impacta a gente. Então, a experiência com a humanidade nos impacta, mas a experiência com Deus, ela nos transforma. A experiência com Deus, ela faz um miserável de um Zaqueu, safado, enganador, corrupto, propineiro, versão passada dos fiscais que a gente tem, da maioria, virar gente. Gente arrependida e transformada a tal ponto, cheia de Deus, que quer devolver e reparar o que pode, e mais ainda. E a gente às vezes fica com esses arrependimentozinhos meia boca, cheio de razões, cheio de lógicas, mas cheio de justificativas. Essas nossas atitudes de Caim. Não, mas o que eu tenho com a história dele? O que eu tenho a ver com ele? O que tem a ver com meu irmão? O que eu tenho a ver com você? O que eu tenho a ver com isso? Cheios de nós mesmos. Cheios de julgamento. Por que não fez? Por que fez? Por que faz? Por que é? Cheios de nós mesmos. E se nós não nos enchermos de Deus, sempre haverá um espaço para o caos em nós. E a vergonha que eu passei foi perceber que o máximo que eu conseguia era querer e desejar. E buscar. Mas quem opera esse preenchimento de Deus na nossa vida é o Senhor. Aliás, ele se esvaziou para nos preencher. Bendito seja o Senhor. Ele se esvaziou para nos preencher. Que Deus possa preencher a sua vida e a minha vida. Eu queria que nós orássemos. Que o Senhor nos ajude a nos enchermos do seu Espírito. Vamos orar.
Faça isso enquanto essa canção Jesus, justiça de Deus, Filho do homem, Filho de Deus, teu reino vem. Jesus, o nosso sacrificado, glorificado, justificado, teu reino vem. Este reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Jesus, a exalta expressão do amor de Deus, da sua graça, do seu perdão. Jesus, Deus santo e adorado, glorificado, justificado, teu reino vem. Esse reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Esse reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Jesus, justiça de Deus. Jesus, justiça de Bendizemos, ó Deus, teu nome por tua misericórdia e tua graça, que nos faz recordar da tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos faça lembrar, Senhor Deus, durante o tempo em que nós estivermos separados uns dos outros, ó Deus. Que nós coloquemos os nossos dons e talentos à sua disposição
para abençoar aqueles que necessitam, para fazer levar o teu reino, Senhor Deus, e que Jesus seja manifestado, Senhor Deus, no mundo de trevas. Obrigado, Deus, por este tempo, ó Deus. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado pelos louvores. Obrigado por tua palavra. Que isso continue nos nossos corações, gravados, ó Deus, de maneira que seja referência a nos nortear, ó Deus, durante as nossas ações, durante a semana. Que tudo em nós seja para o teu louvor, para a tua glória e para a tua honra. Que o nosso trabalho seja, Senhor Deus, para a tua louvor, para a tua glória e para a tua honra. Senhor Deus, para os nossos afazeres, seja para a tua glória e para a tua honra. Senhor Deus, que os nossos pensamentos sejam para a tua glória e para a tua honra. Ó Deus, que cada uma das nossas ações seja, Senhor, para te glorificar. Que seja assim, ó Deus, que a tua bênção esteja pelo teu povo, enquanto ele está disperso, enquanto, Senhor, nós estamos na vida comum, que no realizar da vida comum, a tua presença se manifeste em nós e que Cristo possa ser manifestado em nós e que possamos ser testemunhas onde quer que nós estejamos. Oramos assim, agradecidos, pedindo em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do teu Espírito esteja conosco, e conosco permaneçam agora e sempre. Amém.